Então vamos dar início à nossa aula de escola dominical hoje. Estamos estudando a doutrina da Trindade. Estamos agora focados na pessoa do Pai. A gente já viu um pouco sobre o amor do Pai. A gente viu um pouco sobre o Pai no Êxodo. O Pai perante o seu Filho Jesus na primeira aula, o Pai perante o seu Filho Israel na segunda aula. Agora a gente vai ver um pouco sobre os atributos de Deus nas próximas aulas. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a santidade do nosso Deus Pai. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías. A gente vai focar no texto que foi lido hoje no início da escola dominical, Isaías capítulo 6. Primeira coisa que eu quero perguntar aqui é: quem é Deus? O que vocês lembram aí que a gente já viu nas aulas a respeito da Trindade sobre quem é Deus? Tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar, e eu quero relembrar isso sempre. Deus, ele não é uma pessoa que se revela Trindade porque é mais bonito, ou porque é mais didático, ou por qualquer outro motivo assim. Ele se revela Trindade porque ele é Trindade. E isso diz muitas coisas para nós, é o que a gente vai ver ao longo desse ano e já começamos a ver. Deus, ele se revela a nós em forma de Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente viu aquilo que rege e une a Trindade. O que é? O amor. O amor, exatamente. O amor é aquilo que une as pessoas da Trindade, e é isso que principalmente é passado a nós como povo de Deus. Não é à toa que o apóstolo João, como a gente viu na primeira carta de João, trata Deus como Deus é amor. Mas o homem, em todo o seu pecado que o corrompe, olha para isso e consegue distorcer até isso. Então, alguns ensinam que se Deus ele é primordialmente amor, isso significa que ele é um ser todo bonzinho, inocente, que sempre vai olhar para nós com ternura, independente dos nossos erros. É como, por exemplo, um pai de uma criança desse jeito aqui, que já passa. Assim. Quem lembra desse filme aí? Filme O Pestinha. É como aquele tipo de pai que vê a criança fazer aquilo que não deve, mas sempre fica dizendo: ah, mas foi sem querer. Ah, mas ele é tão inocente. Deus não é esse tipo de Deus. Não é isso que significa Deus ser amor. Então, é um baita erro a gente entender Deus unicamente dessa forma. E é o que muita gente ensina por aí, né? Tem muita igreja que não gosta de falar de pecado, que não gosta de falar dessas coisas aparentemente mais duras, né? Por exemplo, a pregação de domingo passado do reverendo André, quando ele falou sobre morte, ele até falou assim: pode parecer até duro falar sobre isso, né? Porque parece que tem uma coisa que dá um blackout na gente, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, a gente não gosta disso. A gente só quer a parte boa, a gente só quer a parte do amorzinho, do benevolente. Mas hoje a gente vai aprender sobre um atributo de Deus que é a santidade. E a santidade, ela precisa ser um atributo visto por nós para andar junto com essa questão do amor também. A Bíblia, por exemplo, diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Não é uma coisa bonitinha, uma imagem bonitinha assim. Isso quer dizer então que a gente deve olhar para o nosso Deus como um Deus de eterno amor, mas ele é Deus e devemos reverenciá-lo como tal também. A Bíblia também nos manda reverenciar a Deus com o quê? Com
temor e tremor também. É com amor, mas é com temor e tremor também. E é por graça que Deus se aproxima de nós como Pai que é e nos adota em sua família. Mas isso não quer dizer que eu posso perder, então, o respeito e a reverência pelo nosso Deus. Então, diante de Deus, a gente deve se colocar no nosso lugar. Ele é o Pai e nós somos os filhos, só que filhos rebeldes, né? Ele é o Criador e nós somos a criatura. Então, hoje a gente vai ver esse atributo que nos ensina muito bem em relação a isso, que é a santidade de Deus. E a gente vai estudar isso principalmente olhando para esse texto de Isaías, capítulo 6. A revelação de Deus. Como é que Deus, então, se revela para nós aqui no texto de Isaías, capítulo 6? Quem é esse a quem a visão se refere em Isaías, capítulo 6? Olha o primeiro versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem que é esse Senhor assentado no alto e sublime trono? Alguém abre lá em João 12, 40 e 41. Eu só coloquei o 41 ali, né? Mas é 40 e 41. O 40 ele vai relembrar o texto de Isaías. Na verdade, não precisa ler o 40 mesmo, não. O 40 ele está simplesmente relembrando o texto de Isaías. E o 41 ele vai dizer a partir disso. João 12, 41. Esse a seu respeito é o Filho, é Jesus Cristo. É uma visão, então, pré-encarnada do Senhor Jesus. O próprio apóstolo João está revelando isso aí para nós no seu evangelho. Então, o Senhor assentado no seu alto e sublime trono em Isaías é Jesus. Mas aí eu faço uma nova pergunta para vocês. Na visão daqueles que estavam no Antigo Testamento, por exemplo, na visão do próprio Isaías, será que era isso que ele via também? Será que era isso que passava na mente dele também? Porque para a gente é fácil da perspectiva do Novo Testamento, né? João revelou para a gente, falou, é Jesus. Opa, beleza. Mas e na perspectiva de Isaías? Algo interessante é que nenhum judeu do Antigo Testamento, nem Moisés, nem Davi, nem Isaías, nem Ezequiel, Daniel, jamais enxergou a doutrina da Trindade como a gente enxerga a partir do Novo Testamento. A visão deles ainda não era uma visão com essa revelação. Eu não estou dizendo que a Trindade ela só existe no Novo Testamento, não. Inclusive, várias vezes que a gente fala sobre a Trindade, a gente remete a Gênesis, né? Gênesis 1, quando Deus fala no plural, por exemplo, né? Façamos o homem. Ele está se referindo ali à Trindade. Só que a gente não vê nenhum dos autores do Antigo Testamento explorar esse assunto ou sugerir alguma coisa a mais a partir disso. Moisés, quando ele escreve Gênesis dessa forma, ele não fala muito a respeito disso, ele nem trata desse assunto. E onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes, quando a gente lê o Novo Testamento e a gente se volta ao Antigo Testamento, a gente tira conclusões rápidas da nossa perspectiva. Só que a gente tem que lembrar também de alinhar as nossas perspectivas com as perspectivas do autor do Antigo Testamento, da época dele. A gente tem que sempre lembrar disso. O autor ele tinha um propósito na sua época, ele tinha uma mentalidade na sua época que ele colocou no texto quando ele escreveu. Então, quando a gente lê João 12, 41, que foi lido, e fala que a revelação é o Filho ali, tá certo, óbvio, é o que João escreveu, mas não está completo aquilo. Por quê? Porque a partir da nossa perspectiva, da perspectiva do autor do Antigo Testamento, a gente vê que no texto está falando tanto do Filho quanto do Pai. E a partir dessa perspectiva que a gente tem que ver como Deus se revela nesse texto de Isaías. O Pai está ali também. E em algum momento o Pai vai mostrar a sua revelação ao Filho ali,
para Isaías. As duas pessoas da Trindade estão ali. Então, a partir dessa perspectiva, a gente vai dar uma olhada como Deus se revela nesse texto. Então, vamos primeiramente analisar. Eu estou esquecendo de passar os slides. Então, Isaías 6 é tanto a revelação do Pai quanto do Filho. Assim fica mais fácil. Beleza. Então vamos dar uma olhada no contexto de Isaías 6 para a gente começar a pegar essa revelação do Pai e de como ele revela a sua santidade nesse texto. O texto começa como? No ano da morte do rei Uzias. Esse ano da morte do rei Uzias se encontra numa época em que o reino do norte e o reino do sul ainda existiam em Israel, mas o reino da Assíria, próximo ali, forte, já estava ameaçando invadir o reino do norte e dominar aquele reino. Estava, assim, muito próximo dessa época. E Uzias, esse rei, ele era um rei do sul. O que tem a ver, então, as duas coisas? Isaías, ele estava profetizando no reino do sul, onde estava Uzias. E o que ele estava profetizando no reino do sul? Ele estava falando para as pessoas ali de Jerusalém: vocês estão vendo o que está acontecendo lá no norte? Eles estão sendo ameaçados. Já já eles vão cair. Por quê? Por causa das iniquidades deles. E isso vai refletir aqui no reino do sul, vai refletir em Jerusalém. A gente tem que se arrepender. Essa era a mensagem de Isaías ali no reino do sul. Era uma mensagem baseada do que estava acontecendo no reino irmão ali do norte. E nessa época, então, morre o rei Uzias. Uzias, ele foi um rei significativo em Israel. Ele foi um dos reis que mais reinou. Uzias reinou 52 anos em Israel. E Uzias, ele também foi um rei que foi bom, majoritariamente bom. Só que ele deu um deslize no final da vida dele. No final da vida dele, Uzias, ele resolveu entrar no templo e ele resolveu tomar a função do sumo sacerdote, ele mesmo, e ele entrou no santo lugar e ofereceu incenso ao Senhor. Então, por causa disso, Deus puniu e feriu Uzias com lepra. E o restante da vida de Uzias foi uma vida triste, porque quem tem lepra tinha que ficar como? Isolado. Então ele teve que ficar isolado da sua família, ele teve que ficar isolado do seu povo, ele teve que deixar o reinado. Foi um final trágico para esse que era um grande rei até o momento. Ele era um bom rei. Então as perspectivas de Isaías se frustraram. Porque quando tem um rei bom, normalmente o povo, ele segue mais a esse rei. Ele segue para um caminho melhor. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando tinha um rei ruim, o povo era derrocado junto com o rei. O líder reflete muito o seu povo. E Isaías, ele tinha boas perspectivas a partir de Uzias. Só que aí vem esse final trágico. E Isaías, então, nesse momento, provavelmente devia estar pensando: e agora? Se com ele eu não estava conseguindo pregar direito, imagina sem. Imagina com um final trágico desses. Como é que a minha mensagem vai ser passada? Como é que a mensagem de Deus para que esse povo se arrependa vai ser passada? E se não for, a gente vai ser destruído igual o reino do norte. Esse era o problema do contexto em que acontece esse texto aqui. É nesse momento em que Deus se revela para Isaías. É durante esse contexto que Isaías se depara com a visão de Deus diante dele. Isaías, triste com o ocorrido com o seu rei, ele se depara diante do verdadeiro rei. Deus, o verdadeiro rei do universo, ele chega para Isaías no ano da morte do rei mundano, que Isaías estava triste, e fala: eu sou o rei. Será que Deus tranquiliza então Isaías? Vamos dar uma olhada em como Deus se revela
a Isaías, então, nesse texto, nessa visão. Deus se revela de 4 maneiras que a gente vai dar uma olhada hoje a partir desse texto. A gente vai observar e aprender a partir dessa passagem que Deus se revela em santidade, ele é o santo. Inclusive, a gente até leu, né, que os serafins aí cantaram santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma explicação básica, já que a gente está falando de trindade. Não é um santo para cada pessoa, tá? Tem muita gente que diz isso. É um santo para o Pai, um santo para o Filho e um santo para o Espírito Santo. Não. O santo, santo, santo é simplesmente uma linguagem na forma hebraica de dizer que ele é santíssimo. É o superlativo no hebraico, né? Você repete 3 vezes a palavra e diz que ele é santíssimo, ele é o mais alto, tá? Tem a mais alta santidade. Então é isso que a gente vai ver, primeiro, a santidade de Deus. E a partir dessa santidade a gente vai ver as outras coisas. A gente vai ver o julgamento de Deus, a gente vai ver em seguida a graça de Deus e por fim a gente vai ver o comissionamento que Deus nos dá depois disso tudo. Então vamos começar a partir da santidade de Deus. Deus ele faz ali uma revelação audiovisual para Isaías, né? Ele fala, mas Isaías também vê a revelação de Deus. Isaías ele vê, no primeiro versículo a gente leu, que ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono. Mas ele não só vê, ele escuta como as pessoas, na verdade como os anjos ali, os serafins, se referem ao Senhor. Ele é o santo, ele é o Senhor dos exércitos. E não só isso, ele vê como é também que as criaturas ali, os anjos, se portam diante do Senhor. Tudo isso é importante, a gente vai ver que cada detalhe desses vai revelar algumas coisas sobre o caráter de Deus. Mas o que significa ser santo? A gente tem que começar por aí. O que significa ser santo? Separado. A gente já falou tanto sobre isso, né? Que o principal questão realmente é ser separado. Mas antes disso tem um significado mais simples, né? Quando eu digo, por exemplo, nossa, essa pessoa é muito santa, é uma santinha. O que significa isso? Correta, pura. Então, santidade também leva a essa questão da pureza. O primeiro grande significado aí é a questão da pureza. Até hoje a gente usa, né, esse significado. Quando você chama alguém que evita o pecado, alguma coisa, nossa, essa pessoa é muito santinha. Tem a ver com essa questão da pureza. E Deus, ele é santo, 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 ele é todo puro. Só que o segundo significado que foi dito aqui é a questão da separação. É um termo relacionado a estar separado. Por exemplo, naquele tempo, não eram só pessoas que eram consideradas santas, tinham coisas que eram consideradas santas. Por exemplo, tinha panelas, talheres, ou coisas assim, utensílios, que no templo eram chamados de utensílios santos. Por que eles eram chamados de utensílios santos? Não é porque tinha alguma particularidade especial neles, mas é porque o propósito deles era diferente. Eles foram fabricados com o propósito de ser usados unicamente ali dentro do templo. Então eles eram santos, ou seja, eles eram separados para um propósito especial. Então a santidade tem muito a ver com essa separação. Então quando Deus se revela como santo, quando os serafins dizem aqui santo, santo, santo é o Senhor, isso quer dizer que Deus está sendo colocado em uma categoria separada, em uma categoria diferente da nossa, diferente dos demais, diferente da humanidade, algo que só pertence ao Senhor. É por isso que quando a gente fala de Deus, muitas vezes a gente usa analogia, né? Para mostrar quão diferente Ele é da gente. A gente fala de Deus como Criador e nós como criaturas. A gente sempre tenta trazer essa separação. A gente sempre fala, por exemplo, nossa, aquela pessoa ali é tão sábia, mas Deus ele é tão sábio que Ele sabe coisas que vão muito além, que Ele está numa categoria diferente. Ou então, nós, como seres humanos, a gente conhece coisas por meio da observação, por meio
da lógica, se isso é assim, então aquilo ali é assim também. A gente estuda e vai conhecendo as coisas. Deus é outra categoria. Ele conhece tudo de uma só vez. Porque ele foi quem fez. Ele sabe das coisas. Então Deus está numa categoria diferente. Além disso, nosso breve catecismo responde a pergunta número 4. Quem é Deus? Ele fala, Deus é eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus, ele está numa outra categoria. Gente, estou esquecendo de passar os slides aqui. Ele está numa outra categoria. Por isso ele é considerado santo. Santo, santo, santo. Então, quando Deus, nesse episódio, se revela a Isaías, ele está dando ao profeta essa revelação audiovisual do seu ser, do seu caráter, da sua distinção, ou seja, da sua separação da restante das coisas, da sua santidade. Olha o que a gente pode então perceber a partir disso, e a gente vai olhar alguns detalhes que o texto mostra para nós, para a gente perceber esse caráter. Quando Isaías vê Deus, ele vê Deus como? Através de uma visão. Não está no mesmo plano. Não é uma coisa assim que está na nossa frente não, é algo especial. Então, Deus se revela de forma espacialmente diferente. Ele não está no mesmo plano que nós estamos. Só assim que a gente pode ver a Deus na sua imensidão, na sua grandeza, quando ele se revela a nós de uma maneira diferenciada. Obviamente, quando a gente chega no Novo Testamento em Cristo, é o ápice da revelação de Deus. Mas aqui, então, Isaías tem um vislumbre disso. Então, Deus se revela de uma forma espacialmente diferente. É como se ele visse Deus de cima, assim, para ver a sua imensidão. Isaías, então, ao vê-lo assim, ele até percebe a sua pequenez. Mas a gente vai chegar lá. Segunda coisa, Deus se revela de uma forma inacessível, de uma forma intimidadora. É como se a gente precisasse, se Isaías, precisasse se manter afastado. A concepção de Deus como Pai, ela é usada no Antigo Testamento poucas vezes. A maioria das vezes isso se torna maior no Novo, por quê? Porque o Filho vem e é revelado abertamente no Novo Testamento. No Antigo Testamento isso não é tão aberto assim. Então a forma de Deus como Pai no Antigo Testamento acontece, claro, mas muito menos. Então nessa revelação Isaías ele se vê esmagado por um Deus santo, santo, santo. A sua pequenez humana diante da presença de Deus fica muito mais altiva. Ele é intimidado ali naquele lugar, naquela visão diante desse Deus. O autor que a gente está usando o livro, ele fala que Deus também se revela de uma forma geológica. O que isso quer dizer? Olha o que está escrito no verso 4. Alguém lê o verso 4 do nosso texto de Isaías? Quando Deus falava, o que acontecia? Tremia, as bases se moviam, um terremoto. Quando Deus chega, a sua presença é tão intimidadora que as coisas tremem. Uma ilustração interessante. Teve uma vez, talvez algumas pessoas vão até lembrar disso, que foi um evento que aconteceu em Brasília quase. Ocorreu um terremoto bem pequeno em Brasília, não sei se vocês lembram disso. E o meu prédio que eu trabalho, ele rolou essa tremida. Eu nem senti, mas rolou essa tremida lá. E foi um fuzuê total, mandaram todo mundo sair do prédio. Os bombeiros tiveram que vir, analisar a estrutura, não sei o quê. Eu nem trabalhei mais o resto do dia. Eu fui liberado para ir embora para casa nesse dia. Por causa desse
pequeno terremoto que eu nem senti. Mandaram a gente sair do prédio. Imagina aqui, quando Deus fala, as coisas tremem de verdade. A presença de Deus é tão intimidadora que a gente tem essa sensação também de querer sair do prédio, de precisar sair, porque senão a gente vai ser sucumbido. Não há quem resista à presença de Deus. Quando Ele chega, as coisas tremem. E mais, revela a nossa incapacidade também esse texto. Essa presença de Deus, por fim, revela a nossa incapacidade de outra forma também. Olha os serafins. Alguém lê o versículo 2 do nosso texto. Gente, os serafins são criaturas também, são anjos. E diferente de nós, eles não caíram. Eles não têm pecado. Eles não têm culpa diante de Deus. Mas como é que eles estão diante de Deus aqui? Se cobrindo. Quando é que o homem se cobriu diante de Deus lá em Gênesis? Quando ele caiu. Depois de cair, o homem coseu então folhas de figueira lá, se cobriu a sua nudez ali e se escondeu de Deus. Os serafins, mesmo sem culpa e sem pecado, eles se escondem diante de Deus. Eles não ousam estar diante de Deus sem se cobrir. O que isso quer dizer? Que mesmo eles sendo seres sem pecado, eles ainda assim percebem quão intimidador é a presença do Senhor. A santidade de Deus os leva a se esconder. Eles são dominados pela presença de Deus. Gente, essa visão, eu estou falando dessa forma porque a gente tem que ter o sentido de que essa é uma visão terrível, aterradora. Ao mesmo tempo que ela é gloriosa, ela é terrível também. Ela causa medo. Ela causa tremor. É importante a gente ter essa visão. A gente vai chegar na parte que a gente diz que é boa, sim, mas a gente precisa ter essa visão antes. E em segundo lugar, a segunda forma como Deus vai revelar o seu caráter é como juiz. E a gente vai ver o julgamento de Deus. Se para esses serafins, sem pecado, é intimidador estar na presença de Deus, imagina para Isaías. Imagina para pessoas como nós, que têm culpa diante de Deus, que são pecadores diante de Deus. Uma coisa que sempre tem que estar associada a pecado, meus irmãos, é julgamento. Pecado exige algo que pague. E se não houver esse pagamento, há julgamento. Algo precisa justificar o pecado. Tem tudo a ver, então, com julgamento. É por isso que Isaías, quando ele está diante de Deus nessa visão, o que é que ele diz? Alguém lê para a gente aí o versículo 5. Tem muita gente que diz assim que, eu quero ver Deus. A gente canta muitas músicas assim, né? Eu quero ver, eu não sei o quê. Olha como é que Isaías estava quando ele viu, quando ele estava diante de Deus. Ele só conseguiu se jogar no chão, baixar seus olhos, baixar sua cabeça e dizer: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou impuro diante de um Deus que é santíssimo. E eu penso assim, se Isaías era o homem que era, um dos profetas de Israel,
dos mais santos ali daquele povo, se ele diz que os lábios dele são impuros, e olha que ele trabalha usando os lábios dele, né, para profetizar, para falar, certamente ele tinha os lábios mais puros de Israel. Se ele diz isso, será que há esperança para nós? Quando Isaías vê Deus, é como se ele fosse revelado como Adão e Eva se perceberam lá no jardim, nus diante de Deus. É como se o olhar de Deus tivesse penetrado Isaías e a sua alma se rasgasse por inteiro, porque não há quem resista à presença de Deus. Meus irmãos, pecado leva a julgamento, e é isso que veio na cabeça de Isaías. Ele era impuro. E quando a gente contrasta o nosso pecado diante da santidade de Deus, é assim que a gente deve se sentir, em primeiro lugar. Quando você examina a revelação de Deus de forma séria, você também tem que se sentir nu, exposto diante de um Deus que é totalmente santo. A gente tem que ver o quão menor e pequeno a gente é. A gente tem que também se sentir rasgado, desfeito, como Isaías se sentiu. A santidade nos leva a ter esse entendimento de separação. Mais uma vez a questão da separação. Se Deus ele é santo, 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 e nós somos pecadores, significa que a separação dele não é só do mundo ou coisa, é de tudo. Inclusive de nós. Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. O pecado nos torna, então, completamente separados de Deus. E tem um problema muito grande acontecendo atualmente no mundo a respeito disso. O entendimento do mundo tem adentrado a igreja e a gente tem perdido essa visão de Deus como um Deus santíssimo. Como é que Deus muitas vezes é retratado? Muitas vezes como, a gente pode até relacionar com, sei lá, o Papai Noel. Um bom velhinho que responde ao nosso bom comportamento nos dando presentinhos. Esse é o Deus que o mundo quer. Não estou dizendo que Deus não é bondoso, ele é bondoso e benevolente, nele não há mal nenhum. Mas o entendimento que leva a um Deus purista está errado. Porque Deus é santo e justo. E é por isso que Isaías, quando ele vê Deus, nesse momento aqui, ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Quando a gente se vê diante de Deus, meus irmãos, a gente tem que ter esse sentimento de que a gente está distante sim de Deus, para que a gente possa entender a grandeza da graça que a gente vai falar já já. Mas em primeiro lugar a gente tem que entender a dimensão do nosso pecado, o problema que o pecado nos coloca, a distância, a separação que nós temos de Deus. E é interessante que Isaías fala dos seus lábios impuros aqui, sendo que o seu serviço era esse, né, de falar. Ele usava os seus lábios e ele retrata justamente os seus lábios. Eu sou um homem de lábios impuros. Nós também temos que perceber isso. Os nossos atos mais pecaminosos geralmente são no chamado que Deus nos dá. No ponto de maior graça é que nós podemos notar a nossa maior ingratidão diante de Deus. Porque quando a gente fala que a gente é bom em alguma coisa, é quando a gente deixa Deus de lado. Porque a gente fala: aqui eu me sustento, aqui eu consigo. Muitas vezes o problema está aí. A gente tem que perceber que naquilo que Deus nos deu de melhor, a gente mais precisa de Deus, para que a gente o execute da melhor maneira. E eu pergunto a você: você conhece o seu pecado? O seu pecado te perturba o suficiente para que você queira
correr da presença de Deus em primeiro lugar? Você percebe essa diferença? Você percebe essa separação? Você percebe que se você estiver diante de Deus em pecado, você vai ser sucumbido? Porque se você quer se achegar a Deus e fala, não, eu preciso de Deus, eu preciso me achegar a Ele. Mas se você não se achegar em arrependimento, é pior para você. Essa parte, esse início desse texto de Isaías é aterrador. É escuro, é difícil, mas a gente precisa ter esse sentimento. E veja aí, Isaías, ele já era um profeta há anos quando ele teve essa visão. A gente está em Isaías 6, ou seja, já teve 5 capítulos antes aí. Isaías já era um profeta. O que isso quer dizer? Tem um autor chamado Sinclair Ferguson, que ele vai dizer para nós, alguns cristãos parecem nunca fazer essa descoberta sobre si mesmos. Isaías, ele já estava há um tempo como profeta, e ele descobriu já como profeta. Mas tem cristão que parece nunca fazer essa descoberta sobre si mesmo. Eles nunca percebem que é em meio aos seus maiores dons e qualidades que eles mais necessitam da purificação de Deus. Nenhuma descoberta pode ser mais devastadora. Você já fez essa descoberta sobre você? Você realmente sabe o quão pecador você é? Você já teve essa percepção da santidade, do julgamento de Deus? Isso é importante para a gente se colocar no nosso devido lugar. Até agora a aula está parecendo meio mórbida, né? Pesada. Dá para sentir a tensão, porque é algo denso, difícil. A gente tem que ter esse senso de pequenez frente ao santo, santo, santo Deus. Porque o nosso Deus, ele não é esse deusinho, amorzinho que as pessoas colocam. Ele é um Deus santo, justo. Ele é amor, mas ele é santo e justo também. Mas a beleza desse entendimento vai nos levar a isso aqui de uma maneira muito maior. Graça. Graça de Deus. Quando a gente reconhece quão pequeno a gente reconhece quão grande é Deus e a sua graça diante de nós. A beleza desse entendimento é quando a gente reconhece a nossa miséria diante de Deus, tal como Isaías reconheceu, se jogou no chão, no pó, falou que estava perdido. E aí, em seguida, há uma enorme demonstração de graça. Alguém leu o versículo 6 aí do nosso texto? Um serafim, ele traz uma brasa viva do altar. O que o altar era? Era o local onde se fazia o quê? Os sacrifícios. Então ele tira ali uma brasa viva, ainda pegando fogo ali, e aquela brasa representa o local onde a vítima morre queimada como oferta. Onde os animais, os cordeiros eram mortos em pagamento ao pecado. Então é necessário perceber aqui que esse trecho, ele começa com morte, fala da morte de Uzias, da tristeza que Isaías sentia. Ele achava que o povo estava perdido agora, porque se um rei bom morreu em pecado, acabou, já era, como é que eu vou fazer agora? O texto agora vai terminar em morte também, mas uma morte que leva à salvação. Começa com a morte de um rei, vai finalizar com a morte de um rei também, mas de um rei que é filho de Deus. Um substituto que vai ao altar para pagar o pecado do pecador. A brasa viva, ela vai e toca Isaías aonde? Aonde justamente ele falou que estava o principal pecado dele, nos lábios. O mesmo lugar onde ele expressou o seu pecado. Então, meus irmãos, a graça aqui, ela é
grandiosa, porque ela traz para nós um vislumbre da substituição expiatória em favor do pecador. Quando Isaías reconhece o seu pecado, a sua condenação, a sua separação de Deus, a sua impureza, a sua distância de Deus, a santidade de Deus, é algo glorioso saber que esse mesmo Deus oferece perdão sem medida a todos os que vão a Ele com fé. Alguém lê o versículo 7 para nós do nosso texto? A iniquidade do profeta foi tirada. Aquilo que o afastava de Deus, aquilo que o fazia sucumbir diante de Deus, Deus retirou. É só quando o pecado é perdoado, é só quando o pecado é retirado, quando a iniquidade é retirada, que a gente pode se achegar a Deus. O que é preciso para haver perdão? Perdão que vem por meio de sacrifício, para pagar a morte, para pagar o preço do pecado, que é a morte. É preciso de ter uma morte em troca. Alguém precisa morrer no seu lugar. É preciso de ter substituição. E Deus, então, agora, o Pai, mostra o seu Filho nesse pequeno relato. É óbvio que é Jesus ali também. São os dois, pai e filho, ali contracenando juntos, se revelando ao profeta. E Deus, ele não poupa o seu próprio filho, mas o oferece em sacrifício em nosso lugar, gratuitamente. É importante notar como é que Jesus se sentiu parecido com Isaías quando ele estava próximo da cruz. Você lembra? O que Jesus disse? Algumas palavras de Jesus foram: Deus meu, por que me desamparaste? Opa, já. Por que me desamparaste? Veja que Jesus, ele não disse Pai meu nesse instante, nessa frase, porque é como se a sua segurança de filho, segurança filial, tivesse sido obliterada por causa do pecado e da culpa que foram imputadas a ele. Jesus estava se sentindo separado, porque ele foi completamente separado de Deus, do Pai, naquele instante da sua morte. Provavelmente o que se passava na cabeça de Jesus era o reconhecimento que naquele momento ele era o maior pecador do mundo. Porque ele estava com o pecado de todos os filhos dos homens nas suas costas. O próprio apóstolo Paulo diz, que Jesus se fez pecado por nós. Então Jesus se sentiu abandonado, desamparado. Sabe aquela frase do credo apostólico que diz que Jesus, que o Filho desceu ao Hades? Não significa que Jesus foi literalmente lá no inferno e deu uma passeadinha lá, não. Significa que Jesus, ele sentiu como se ele estivesse no inferno. Por quê? Porque ele estava separado, desamparado de Deus. O relacionamento dele com o Pai foi quebrado. Por quê? Porque ele assumiu todo o pecado da humanidade. Essa é a graça do Evangelho. Um Deus Pai que entrega o seu Filho ao mundo que tanto amou para que pudesse haver salvação. E um Filho que se entrega voluntariamente ao sofrimento e à morte para pagar o pecado do mundo. Eu esqueci de passar o slide aí, era essa frase. Então Isaías foi um vislumbre dessa graça. Depois do vislumbre de uma santidade de Deus que nos deixa longe, separados, de um vislumbre da nossa pequenez a partir do julgamento, e falar, eu estou perdido. Isaías tem um vislumbre através do perdão, e ele vê a graça de Deus sobre ele, que lhe dá salvação.
caminho só vai ser completo se a gente percorrer esses passos. Ver a nossa distância, perceber a nossa pequenez e o julgamento que a gente merece ter, e então contemplar a graça de Deus. Mas tem uma última coisa no texto. A comissão, na sequência, Isaías ele é comissionado. Veja aí o versículo 8. Alguém lê para nós o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, o povo clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quem vai? Quem vai me servir? Eu estou comissionando. Quem é que vai? Depois dessa visão, de percorrer esse caminho que Isaías percorreu, ele logo responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que esse não é o primeiro chamado de Isaías. Como eu disse, ele já era um profeta. Mas foi concedido a ele um novo vislumbre do evangelho, de uma forma nova. E a visão disso compele a ele servir ainda melhor, ainda mais no ministério, com zelo e convicção renovados. É por isso que a gente diz que a gente tem que vir à igreja domingo após domingo. Não só isso, nas nossas casas também, porque a gente tem que experimentar o evangelho todos os dias, para que a nossa convicção seja constantemente renovada e preenchida. A forma como Isaías viu a Deus e o comissionou, o fez ter um vislumbre novo do evangelho, e aquilo o reforçou, aquilo o animou, e ele aceitou o chamado do Senhor. A gente também tem que ter isso em mente. Será que a gente tem buscado o evangelho todos os dias? Na minha casa, na minha devocional diária, na minha leitura, na minha oração? Porque muita gente diz: já li a Bíblia, já li isso, já li aquilo. Meus irmãos, Deus se revela diariamente a nós por meio da sua palavra, cada vez de formas diferentes, com coisas que você não tinha percebido. Nós somos completamente pequenos em relação à grandiosidade da palavra de Deus. A gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem o que crescer. Então, vamos buscar sempre, como Isaías aqui, um renovo, para que as nossas convicções sejam renovadas e a gente seja mais e mais feliz em aceitar o comissionamento do Senhor. Mas ele recebeu uma missão um pouquinho difícil, eu diria, para não dizer impossível. Vou ler aí a partir do versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Era para que o povo não fosse salvo que ele ia pregar, olha só. E o texto continua. Isaías então diz: até quando, Senhor? E Deus responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Olha a mensagem que Deus mandou Isaías passar para o povo. Era uma missão impossível. Deus virou para Isaías: você vai lá pregar, só que o povo não vai te ouvir. O povo vai ser destruído do mesmo jeito. Isaías foi chamado para pregar uma mensagem de julgamento, ou seja, ele pregaria para que o povo se arrependesse e se voltasse aos seus caminhos, aos caminhos do Senhor. Mas o próprio Deus está dizendo que não vai acontecer, que a maioria do povo vai permanecer infiel.
E daí vai vir o julgamento, primeiro da Síria, depois da Babilônia, depois o exílio, e a gente sabe da história. É como se Deus estivesse falando para Isaías: vai lá, pregue, mas você não vai ter sucesso não. Você só vai confirmar para mim a incredulidade desse povo. Quem gostaria de ter uma missão dessa? Pregar tendo certeza que não ia dar certo. Mas quando a gente tem o vislumbre que Isaías teve, a nossa missão é colocada no devido lugar. E significa o quê? Deus não nos chama para a gente ter sucesso. Ele nunca faz isso. Ele nos chama para sermos fiéis. Deus nos chama para que nós sejamos fiéis a Ele. Eu não sei o que Deus quer muitas vezes. O propósito é dele. Eu fui separado quando eu sou santo, quer dizer que eu fui separado por Ele para fazer os propósitos que Ele me dá. E a partir daí que a gente tem que mostrar a obediência e mostrar a nossa comissão diante de Deus. Então a pergunta final para nós, para a gente encerrar: para onde Deus nos tem chamado? Para onde Deus tem chamado você? O que Deus tem chamado você a fazer? Talvez você esteja achando a sua vida difícil, o seu trabalho difícil, eu não sei. Talvez você veja aquilo que você faz como algo sem sentido. Eu tenho quase certeza que Isaías, na sua mentalidade pequena e pecaminosa, olhava para aquilo que Deus falou e falava: mas Deus, eu não estou vendo sentido nisso. Mas a partir do momento em que a gente tiver o mesmo vislumbre que Isaías teve, revelado aqui a nós nesse texto, da santidade de Deus, tem que percorrer esse caminho, a santidade de Deus, o julgamento de Deus, mas em seguida pela estonteante graça de Deus. É isso que vai nos preparar para dizer, independentemente do que for: eis-me aqui e envia-me a mim. A santidade de Deus tem que nos levar a ter um entendimento desse. Um entendimento que nos leva à obediência ao Senhor. Pois Ele é um Deus santo, 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 que mesmo assim nos impõe a sua graça e nos salva com tamanho amor. Que não tem o que a gente diga em relação a Ele posteriormente que não seja: tá bom, Senhor, eu estou aqui, pode me mandar. Amém?